Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Naukeno e estamos aqui para mais um capítulo de Em Avante. No caso, a gente vai fazer o capítulo 8 agora. Eu acho que a gente está alinhada com as duas histórias, né? Ambas as histórias que a gente está acompanhando é o capítulo 8 que a gente que vai fazer. Não, não, não. Cavaleiro, o quarto cavaleiro a gente já tá no capítulo 9. Oxe, como assim? Gente, eu achava que as duas estavam alinhadas. Tô em choque agora, gente. Calma aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Cadê? Cadê? Gente do céu, eu tô em choque. Calma aí. Cadê playlists? Ah, é verdade. Eu tava achando que ambos estavam alinhados, mas na verdade o quarto cavaleiro tá na frente. Tá um capítulo na frente. Beleza, então. Mas enfim, a gente vai acompanhar agora o capítulo 8 da fanfic em Avante. E aí, no caso, eu tava relendo um pouco do capítulo 7 pra relembrar, né? Porque eu sempre releio um pouco pra relembrar e fazer um review no começo do vídeo. E, gente, eu lembrei de onde a gente parou e eu tô, meu Deus! O Quarto Cavaleiro, eu não esqueci, porque a gente tá em um ápice. Só que em Avante, eu tinha acabado esquecendo, até porque em Avante faz um tempo que eu gravei. O Cavaleiro é mais recente, se eu não me engano. E o, o James, ele foi convencido pela. Eu acho que é pela Mary ou é pela Marlene? É pela Mary. Pela Mary, aí não é recital, em um concerto de balé de Natal. E aí ele só tá do tipo, Sirius vai me zoar muito por isso, né? Tipo, porra, eu indo em concerto de Natal, que isso? Mas a gente sabe muito bem quem ele vai encontrar lá, né, gente? E esse foi como acabou, né? A Marlene convenceu. Marlene não, eu tô com Marlene na cabeça. A Mary convencendo o James. Então vamos pro capítulo 8. Eu realmente não lembro muito bem o último capítulo, eu só sei que teve a carta do entre aspas, Papai Noel pro Harry, tá ligado? Mas de resto eu não tô lembrando muito não. E aí, o capítulo 8 então. Por que eu estou fazendo isso de novo? James estava na sala de estar de Mary, observando-a sair com sua quinta roupa e se examinar no espelho encostado na parede. Você vai ser meu companheiro de quarto, disse ela, alisando a gravata que eu a havia forçado a usar. Por que você não pode levar Remus ou algo assim? Ou Pete? Ou Sirius? Ou qualquer outra pessoa? Ele perguntou mal-humorado. Como se já havia perguntado umas centenas de vezes. Eu não entendi ele perguntando do Remus ou do Sirius. O Remus e o Sirius não estão na casa dos pais do Remus. Eles iam ficar até o ano novo lá. E é recital de concerto de balé de Natal. Resumindo. É na época de Natal, não depois do ano novo. Tá. Mary se virou novamente para o espelho, olhando-se para de todos os ângulos. Agora, do Peter, realmente não faz sentido, porque ela conversou com o Peter antes de falar com o James, para o Peter ficar de olho no Harry. Resumindo, ela poderia só ter convidado o Peter pro concerto, tá ligado? Mas a gente sabe por que a Mary tá querendo levar o James, né? Só para tirar o James dentro de casa. Enfim, James se virou novamente para o. Não, calma aí. Mary se virou novamente para o espelho, olhando-se de todos os ângulos possíveis. Ela estava deslumbrante, como sempre. Seu vestido era brilhante, com lantejoulas. Caralho? Como ela constantemente o lembrava. E ele capturava a luz, brilhando contra sua pele.
Ela parecia satisfeita quando se virou para ele, com um sorriso no rosto, porque Remus e Sirius estão tendo um encontro à noite. Não faz sentido, era para eles estarem em outra cidade, mas tudo bem. Peter está cuidando de Harry, o que James poderia fazer, e Marlene e Dorcas já estão indo. Elas vão nos encontrar lá. Eles tiveram essa discussão, ou argumento, umas 15 vezes desde que James. Não, calma aí. Desde que Mary trouxe à tona a ideia de ele acompanhá-la ao balé. E conforme a data se aproximava, James tentou todas as desculpas do livro, as mesmas repetidamente, e ainda assim, Mary nunca vacilou por um instante. Então lá estava ele, de terno e gravata, com sapatos engraxados e o velho relógio de seu pai brilhando em seu pulso. Isso vai ser divertido, James, ela disse, pegando sua mão e apertando-a levemente. Nós vamos encontrar Mouse e Dorcas no restaurante. E se eu correr na outra direção? Guarde minhas palavras, James Potter. Ela pegou uma bolsa no balcão da cozinha. Eu posso estar usando saltos, mas eu ainda sou mais rápida que você. Botou confiança em Mary. Gostei, cara. Ele abriu a boca para argumentar, mas decidiu que ela provavelmente estava certa. Tudo bem, vamos lá. Eles pegaram o metrô para o centro de Londres, onde o ar frio já estava vivo com a conversa das pessoas saindo para uma noite na cidade. O barulho do trânsito e o som do metrô abaixo aumentaram o barulho, e Mary puxou James pelas ruas, levando-o para um restaurante que ele vagamente se lembrava de ter ido antes de Lily morrer. O local estava agitado, com uma luz suave e quente, e ele tirou o casaco com gratidão, seguindo a recepcionista até uma mesa onde Marlene e Dorcas já estavam sentadas, examinando os cardápios. Oi, oi. Mary desceu até elas. Tá. Desceu até elas, beijando-as no rosto. Desculpem o atraso. James teve que trocar de roupa. James, né, Mary? Sei bem. James gaguejou enquanto puxava uma cadeira para Mary se sentar. Eu? Ele olhou para ela indignado. Eu não olhei todas as roupas do meu armário pelo menos 2 vezes. Você deveria tê-lo visto. Ela dispensou suas palavras. Tá bom, menina. Puta que pariu. Tá. Eu acho que a conexão tá meio ruim aí. Ela conecta e desconecta. Enfim. Onde estava? Ela dispensou suas palavras, com um sorriso se abrindo em seu rosto. Eu não sabia que você podia experimentar o mesmo par de calças 5 vezes. Mentirosa! Ela está mentindo para vocês! James gesticulou freneticamente, quase derrubando o copo d'água que o garçom colocou na frente dele. Primeiro eu sou arrastado para cá contra minha vontade. Ah, por favor, as três falaram em uníssono. Não seja tão dramático. Dorcas revirou os olhos afetuosamente. Você age como se eu tivesse te sentenciado a uma temporada na prisão. Mary fez beicinho. É que você não. Calma aí. É que você não quer sair com a gente? Os olhos de Marlene estavam semicerrados. É isso? Não! Ele disse energicamente, sabendo que, mais uma vez, estava encurralado. Mano, ele tá tentando discutir com 3 mulheres, mano. O que ele tá fazendo da vida dele, velho? Como se ele fosse ganhar essa discussão. Mesmo que ele esteja certo. Mas enfim. Parem de me atacar! Elas riram dele. Vamos ter uma ótima noite. Dorcas saiu brilhantemente. Nós nunca vamos sair. Só nós quatro. Eu finalmente posso reclamar do trabalho para outra pessoa que não seja Mouse. Finalmente! Marlene gritou, colocando a mão na testa e recostando-se na cadeira. Bem, Mary pegou o copo d'água da frente dela, se movendo para a frente. Conte, o que está acontecendo no vasto mundo da lei? Oh, Mary, Darkes virou o seu vinho em sua taça. Você tem que ouvir o que um dos meus colegas me disse outro dia. Foi um jantar tranquilo, cheio de risadas e conversas animadas que mudavam de assunto com facilidade. Mary contou a eles tudo sobre a peça que estava trabalhando para a nova revista que a havia contratado. Marlene falou longamente sobre onde ela e Dorcas iriam para o aniversário delas. E James não sentiu a pressão onipresente de falar sobre Lily, de trazê-la para o primeiro plano da conversa. Como ela estava ali entre eles, sentada ao lado de James, ele podia ouvi-la. Calma aí, ele podia senti-la rindo quando Marlene lhe contava piadas ruins. Isso lhe dava uma espécie de calma, uma espécie de firmeza. Eu não entendi muito esse ponto.
Que ele tá falando, tipo, que ele não sentiu a pressão de falar sobre a Lily. Só que aí ele me colocou aqui. Como ela estava ali entre eles, sentada ao lado de James. Ele podia senti-la rindo quando Marlene lhe contava piadas ruins. Ela quem? A Lily? A Lily tá morta, gente. Não entendi. Gente, como assim? Ela quem? Me perdi muito nisso. Eles pagaram a conta e caminharam. Calma aí. Eles pagaram a conta e caminharam o curto caminho no frio intenso até a grande e lindamente iluminada Royal Opera Rose. Não é Rose, é House, mas enfim. É que Rose veio tão automaticamente na minha cabeça, mas enfim. Cuja marquise ostentava o título do balé da temporada, Romeu e Julieta. Nossa, se o Regulus for. Nossa, mano, tá, calma, não, eu não vou especular nada. O local em si era deslumbrante, uma estrutura enorme de vidro, iluminada como uma caixa de joias de um lado, e um imponente edifício de pedra do outro. Uma combinação de vidro lindamente curvo e pedra esculpida com ornamentos. Uma daquelas coisas que você via nos filmes românticos de época que ele e Lily tanto amavam. Ah, ele gosta de filme de época, meu Deus. Eles se juntaram à fila de pessoas bem vestidas que entravam, e James agarrou a mão de Mary como se fosse uma tábua de salvação, enquanto ela entregava os ingressos para serem escaneados, e eles eram direcionados aos seus assentos. Eles se separaram de Marlene e Dorcas, andando sobre os tapetes fofos e não, calma aí. Andando sobre os tapetes macios e felpudos que abafavam seus passos, subindo e descendo as escadas, olhando para os pequenos números nos assentos na penumbra. Sinto que vou cair, reclamou James, inclinando-se para olhar para as centenas de pessoas abaixo deles. Então não se incline tanto para frente. Mary tocou em seu ombro. Vou comprar programas para nós. Programas? Eu acho que na verdade seria snacks aqui. E aí traduziu errado. Não, também. Programs. Não entendi. Programs. Eu não entendi. Pode ser uma gíria que seja realmente para snack. Mas, enfim. Você vai me deixar aqui? Ou você sobreviverá sem mim por alguns segundos? Eu vou? Mas ela já tinha desaparecido. Então James se contentou em olhar para o celular e enviar uma mensagem nada frenética para Peter sobre Harry. Ele recebeu uma resposta em menos de 10 segundos, graças a Peter. Ele está bem, por favor, pare de se preocupar e divirta-se. E se eu não quiser me divertir? Divirta-se de qualquer forma. Eu amo o jeito como eles lidam com as coisas, né? James suspirou, guardou o telefone e olhou ao redor para a sala ornamentada, com uma grande cortina de veludo pendurada sobre o palco, escondendo-o da vista. Lily disse uma vez que essa cortina tinha um nome, e ele quebrou a cabeça tentando lembrar. Eu também não sei não. Nunca ouvi falar que ela tem o nome cortina, não entendi. Não lembro não. Foi no encontro antigo, talvez na universidade, que James a surpreendeu com ingressos para uma peça, um musical, que ela queria ver. Eu nunca soube que você gostava tanto dessas coisas, ele disse, olhando ao redor do teatro lotado. Eu só pensei que era romântico. Você já viu algum teatro? Ela perguntou, seu rosto brilhando de expectativa enquanto folheava o programa que ele havia comprado. James, você vai adorar. Ele duvidava muito disso. Vão, não é? Ele sorriu. Quando eu nem consigo ver o lugar onde eles vão ficar? É o grande ato, ela apontou animadamente. Então não podemos ver o set antes de começar. Grande ato, ele repetiu, olhando para o grosso veludo vermelho. Calma aí. A cortina se chama Grande Ato? Gente, como assim? Tá. É... Ele repetiu, olhando para o grosso veludo vermelho. Grande nome para uma grande coisa, eu acho. Espere só. Seus olhos brilharam de uma forma tão intensamente linda. Você vai adorar. Aqui está. Mary entregou-lhe um livreto grosso. Ah, programas. Calma aí, que? Não sei, não entendi não. Enfim.
livreto grosso de um vermelho vívido e brilhante, com o logotipo do Royal Ballet estampado nele. Desculpe, eu não esperava um romance. Ela riu sentando-se ao lado dele. Não seja estúpido, a maior parte disso são apenas anúncios. Ah tá, o livreto no caso. Eu tava achando que ele tava falando da categoria da peça. Ele pegou o programa que Mary havia comprado para ele e folheou. Ela estava certa, estava cheia de anúncios de coisas que ele nunca compraria, como perfumes ou restaurantes chiques. Mas no meio estava a seção sobre o balé, com fotos grandes e brilhantes da companhia de balé. E lá na frente uma fotona do Regulus. Ele passou os olhos pelo detalhamento da história, torcendo contra todas as esperanças para não ter adormecido quando começou. Mary arrancaria a cabeça se ele a envergonhasse. Eles tiveram que escrever ensaio sobre isso? Ele resmungou para Mary, olhando para página após página de texto minucioso, detalhando a história da peça, do balé e da própria companhia. Até você leu essa peça, James. Você vai ficar bem. Ele virou a página distraidamente. Agora olhando para as fotos do balé em si, os membros da companhia elegantemente retorcidos como se estivessem em pleno voo. Um, due, um duelo, uma festa, Julieta parada na sacada e Romeu de joelhos diante do frade. Olhos fechados, mãos levantadas, costas arqueadas em uma longa fila, destacada por um holofote branco que iluminava seu rosto. Regulus Black. O reconhecimento gotejou através dele, quase imediatamente substituído por uma sensação misturada de irritação e perplexidade. Por que ele tá irritado agora? Mano, ele tá andando muito com o Sirius, mano. Vai tomar no cu. Eu não acredito que ele tá irritado com um negócio nada a ver. Oxi. Mesmo quando ele queria se virar para Mary e confrontá-la com essa foto, como se a Mary também tivesse culpa, ele descobriu que não conseguia desviar o olhar dela. Regulus atraiu o olhar, e James folheou cada página, procurando por ele, mesmo sem saber o porquê. É o Regulus, não tem outro motivo, é simplesmente o Regulus. Mesmo que as imagens estivessem paradas, era como se ele estivesse se movendo, como se James pudesse vê-lo respirando. Então é por isso que Sirius e Remus não vieram com você. Ela corou levemente, mas permaneceu digna. Amei que ela já sabia. Eu acho que é estúpido ele guardar rancor, mas você sabe o quão petulante ele fica. Ele disse a Remus que era entre ele. Calma aí. Que? Não. Ele disse a Remus que era entre ele ir ao balé comigo ou sua felicidade. E Remus desistiu por ele. Resumindo, ele ameaçou Remus. Ele falou, tipo, ou você não vai nesse balé, ou eu termino com você. Gente, eu falo que o Sirius tem problema, mano. O Sirius tem muito problema. Mas não é como se fôssemos vê-lo ou algo assim. Vocês literalmente vão ver. Eu não entendi essa, Mary. Além disso, você o conhece. Ele é o professor de Harry e Harry o ama. Fala mesmo, Mary. Isso não ajudou em nada James, que estava decidido a ir contra todos os desejos de Mary. Se levantar e sair correndo pela porta. Mary pareceu ler sua mente e colocou a mão em seu joelho. Você está comigo, James. Era uma declaração, não uma pergunta. Não vou deixar você fugir de algo que eu acho que você realmente vai gostar. Não importa o que Sirius diga. Fala mesmo, Mary! Alguém tem que falar umas verdades na cara do Sirius. Eu tô cansada do Sirius fazer tanto caso em tão pouca coisa, gente. Eu nem gosto de Shakespeare. Ele começou fracamente, mas Mary o interrompeu. Mas você ama romance. E este é o romance, o original. Apenas esqueça quem está dançando e pense na história. James abriu a boca, pronto para argumentar até que ela o deixasse ir, mas as luzes começaram a diminuir e os aplausos irromperam pelo teatro. James se juntou a eles, sentindo a pressão da mão de Mary ainda em seu joelho, e observou a cortina subir. James observou cuidadosamente enquanto os dançarinos tomavam seus lugares no palco, e o maestro tomava seu lugar no fosso da orquestra, novamente sobre aplausos tumultuosos. Então o maestro levantou as mãos e o balé começou. Foi lindo.
Ele teve que admitir. Assistir à primeira cena, um duelo. Seus olhos dispararam pelo palco, tentando acompanhar. Certo, aquele e talvez aquele. Eles eram os Capuletos. Não, os Montecchios. Eu tava tentando lembrar como era. Porra, Moni teria um infarto se pudesse ouvir seus pensamentos agora. Não, ele se lembrava daquele. O primo que morreu. Tá aí alguma coisa. Talbot, o favorito de Sirius nessa peça. Ele cruzou o palco em rajadas. Ué, mas não era Sirius que era contra todos os clássicos e tudo mais? Por que caralhos ele gosta de teatro e Romeu e Julieta? Não tô te entendendo, Sirius. Ah, nossa, mano. Juro, o Sirius tá me dando muita raiva nessa história. Ele cruzou o palco em rajadas, e até James podia ver a raiva, a fúria em cada passo que ele dava. Ele abriu caminho pela multidão, instigando outra briga, e James se esforçou para acompanhar o que estava acontecendo, tentando assistir a tudo de uma vez. De repente, a música cessou, e a batalha terminou de uma vez, com os dançarinos se espalhando em direções opostas, deixando o palco vazio. A música começou novamente, mais lenta e suave dessa vez. E holofote, não é? Tem R nessa porra, não tem? Fraco foi aceso em um dos cantos, preparando a entrada de uma dançarina. James se inclinou um pouco para frente, observando Regulus sair de trás da cortina. Ele estava sozinho no palco, movendo-se pelo ar como se fosse água. Certamente uma pessoa não conseguia ficar suspensa no ar por tanto tempo. Não era natural. Não importa o quão natural ele fizesse parecer. Certamente uma pessoa não conseguiria fazer um movimento tão difícil para ser tão fácil. Outros dançarinos se juntaram a ele, mas James não lhes lançou um olhar, estudando cada linha que Regulus fazia enquanto dançava. Não, calma aí. Estudando cada linha que Regulus fazia enquanto estudava as fotos no programa, cada uma mais graciosa que a anterior. Foi só quando os amantes se conheceram no baile que James teve que admitir. Certo, talvez o balé não fosse tão ruim. Mano, eu tô achando engraçado como o James tá totalmente fascinado no Regulus. E, tipo, não tem nenhum motivo, tá ligado? Porque, tipo, não foi que ele tinha percebido que a dança do Regulus era muito boa, que ele começou a prestar atenção no Regulus. Ele já estava fascinado no Regulus antes do Regulus entrar no palco, gente. Nossa, mano. Tá. Regulus se movia com uma graça e agilidade como James nunca tinha visto. Ele conseguia atravessar o palco enorme em menos de 5 passos longos. Ele atraiu todos os olhares no teatro, incluindo os de James, que simplesmente não conseguia tirar os olhos dele. Eles não disseram uma palavra. Regulus e a dançarina que interpretava Julieta, mas James não. Não, calma aí. Eles não disseram uma palavra. Regulus e a dançarina que interpretava Julieta. Mas James estava completamente transportado. Ele entendeu sem questionar o quanto Romeu amava Julieta, o quão devastado ele estava pela morte de Mercúcio. Quem é Mercúcio? Seu próprio assassinato de Talbot. Seu banimento. Ele entendeu quão divididos ambos estavam pelo dever e pelo amor. Ele nem mesmo registrou as lágrimas escorrendo pelo seu rosto, enquanto Romeu tentava dançar com Julieta sem vida, enquanto ela morria com a mão em seu peito, enquanto a cortina caía, até que os aplausos quebraram as notas finais da música e a cortina subiu novamente. A companhia saindo em fileiras organizadas, Regulus e a mulher que interpretava Julieta na frente. Eu não entendi essa última cena. Tipo, Romeu tentava dançar com Julieta sem vida. Então ele não se matou na peça? Gente, que Romeu e Julieta é esse? James observou as fileiras e fileiras de pessoas na orquestra abaixo se levantarem, e ele não hesitou em se juntar a elas, levantando-se imediatamente quando cada fileira da companhia se adiantou, fileira por fileira, e fez uma reverência tão profunda que seus narizes quase tocaram o chão. Finalmente, depois de todos os outros, Regulus e seu parceiro deram um passo à frente, e os aplausos se tornaram estrondosos. Gente, é muito bom teatro, né, mano? Eu amo muito. Eu queria assistir mais peças. Eu assistiria Romeu e Julieta, mas eu gosto do teatro em si.
teatro musical, não balé em si. Eu nunca assisti balé, na verdade, não vou julgar. Gosto muito do balé, mas em questão de assistir, eu não sei como eu me sentiria. Mas teatro musical é muito bom. James podia ver aquele sorriso torto em seu rosto enquanto ele também se curvava. Então deu um passo para trás para seu parceiro. James observou sua postura, tão ereta, quão ereta ela era. Quão em seu elemento ele obviamente estava. Como ele sacudiu seu cabelo para trás e observou. Não, vai. E olhou para seu parceiro com um sorriso deslumbrante. Eles continuaram a se curvar enquanto o grande ato terminava. E James não percebeu que ainda estava batendo palmas até que as luzes se acenderam e o barulho de vozes no teatro começou a ficar mais alto novamente. James não se moveu por vários segundos, ainda congelado, seu corpo vibrando de adrenalina e alegria com que acabara de ver. James? Ele ouviu a voz de Mary, como se estivesse muito longe. Vamos nos mover um pouco, para que essas pessoas possam sair da fila. Ele se levantou. Não, calma aí. Ele se deixou levar para uma fileira vazia e continuou olhando para as dobras perfeitas de veludo marrom do grande ato, desejando que ele se erguesse novamente. Demorou vários minutos até que ele finalmente olhasse para Mary, sorrisse e a seguisse para fora do teatro, mas não sem antes olhar para o lindo espaço uma última vez. Então, você gosta de balé, hein? Mary perguntou-lhe maliciosamente, enquanto saíam do teatro juntos, perdidos na multidão tagarela. James estava determinado a não tornar as coisas muito fáceis para ela. Sim, está tudo bem. Ela zombou, soltando a mão dele para olhar para ele. Você chorou? Não! Sim, você fez. Eu vi você. Ele se encostou em um poste de luz, esperando que Marlene e Dorcas se juntassem a eles. Bem, obviamente você está vendo coisas. Eu não chorei. Ela cutucou o rosto dele. Olha só, tem lágrimas nos seus olhos agora. Fique longe de mim. Já estão brigando? Marlene estava se aproximando deles, seu braço em volta da cintura de Dorcas. Tão ruim assim, hein? Ele adorou. Mary virou-se para elas imediatamente, com um sorriso malicioso no rosto. Vocês não? Calma aí. Ah, não, tá. Virando pro. O quê? É porque ela tentou confirmar com James, aí ficou confuso. Eu só estava te dando uma chance. Ele piscou para Dorcas. Na verdade, eu odiei. Gente, ficou muito confuso essa parte pra mim. Diga isso para essas lágrimas em seu rosto. Ele chorou? Marlene perguntou encantada. Sim, ele chorou. Mary sorriu de uma forma muito satisfeita consigo mesma. Eu sabia que ele faria, sabia? Sim, sim, ele revirou os olhos. Esfregue na sua cara, por que não? Ah, eu vou. Ela tocou seu rosto afetuosamente. Vamos para casa. Tenho certeza de que Peter já deve estar dormindo no seu sofá. Peter estava de fato dormindo profundamente em sua cama de campanha, quando James abriu a porta meia hora depois, ouvindo as meninas conversando baixinho, enquanto colocavam suas bolsas no chão e tiravam os sapatos. Ele colocou Peter com o quadril, e ele se sentou turvo, tirando o cabelo do rosto, ainda segurando um monitor de bebê do quarto de Harry. O que está acontecendo? Ele perguntou arrastado, piscando a luz da lâmpada que Mary havia acendido. Vocês voltaram? Não, Pete. Marlene revirou os olhos. Na verdade, somos intrusos. Não, não, isso não está certo. Dorcas estava na cozinha, fazendo barulho e preparando chá. Na verdade, somos apenas frutos da sua imaginação. Oh, haha, Peter zombou. Ele ficou um tempo caído, foi dormir imediatamente. Quantas histórias você leu para ele? James perguntou, sabendo que ele era um sujeito fácil de lidar. Só 4, Peter sorriu, com as mãos atrás das costas. James balançou a cabeça e caminhou silenciosamente pelo corredor, pisando na tábua que sempre rangia e espiou pela porta do quarto de Harry. Ele estava esparramado na cama, seus cobertores torcidos ao redor dele. Uma mão apertada em volta do urso que do urso que ele não tinha largado é, desde que Mary o dera a ele no Natal. James sentiu o coração apertar
enquanto Harry se mexia, esfregando seu punho sobre seu rosto. A luz de sua luz no, de, calma aí. A luz de sua luz noturna refletindo em sua pele. Uma caneca de chá apareceu ao lado dele, e ele olhou para Dorcas, que estava olhando para Harry com um sorriso no rosto. Ele aceitou o chá com gratidão e a seguiu de volta para o corredor, para onde os outros estavam reunidos com suas próprias xícaras de chá. Mary, você estava me dizendo que... Não, calma aí. Mary estava me dizendo que você amou? Peter sorriu para James, e James abriu os olhos teatralmente, suspirando alto para esconder o sorriso. Vocês nunca vão deixar isso passar, não é? Ele perguntou, deixando o chá queimar sua garganta enquanto tomava um gole. Não, ela se recostou no sofá. Vou garantir que o mundo inteiro saiba que você amou. Você não pode me deixar manter minha reputação de bad boy? Houve 5 segundos inteiros de silêncio absoluto após essa pergunta, antes que os outros quatro caíssem na gargalhada. Bad boy? Marlene engasgou. Em que universo? Todos para trás. Peter abriu os braços, com lágrimas no rosto. O homem que chora quando vê um passarinho. Quando vê um passarinho é o cara durão do nosso grupo. Vocês são tão maus comigo. Ele disse. Não sei porque sou amigo de qualquer um de vocês. A verdade é que nesse grupo não tem nenhum bad boy, né, mano? Tipo, o mais bad boy é o Sirius. Que, bem, é o Sirius, tá ligado? Enfim. Mary se inclinou. Quer dizer, não, o mais bad boy é a Marlene, velho. Eu tinha esquecido da Marlene. Mary se inclinou e beijou sua bochecha. Você nos ama, de verdade. E James definitivamente fez isso. Meu Deus, cansa muito. Tá. Como foi? Sirius perguntou no dia seguinte, com um sorriso se abrindo em seu rosto. Desculpe por ela ter feito você ir, cara. Eu sei que você odeia esse tipo de coisa. Eles estavam sentados na sala de estar de James. Sirius no chão com Harry e Remus lendo em uma poltrona perto do fogo. Domingo tranquilo, o tipo de dia favorito de James. Ah, bem, James se mexeu desconfortavelmente, sem saber o que dizer. Foi tudo bem, na verdade. Sim? Sirius levantou as sobrancelhas. Conte, você realmente quer saber, amigo? Porque assim, você nunca quer saber nada sobre clássicos e balés e Regulus. E aí você simplesmente está perguntando do concerto de balé clássico do Regulus. É um pouco irônico, não é? James hesitou. Sirius era muitas coisas, a maioria delas boa, mas ele tinha uma propensão de se sentir como se tivesse algum tipo de propriedade sobre seus amigos. E James sabia que ficaria magoado se pensasse que James realmente gostava de ver Regulus se apresentar. Foi menos fechado do que eu pensava. Nossa, calma. Foi menos chato do que eu pensava. E deu de ombros. Não adormeci, só isso. Uhum, uhum. Não acredito que ela fez você ir. Ele balançou a cabeça. Eu disse a ela para não ir. Bem, isso me tirou de casa. Ele deu de ombros novamente. Aparentemente, isso era algo que eles estavam preocupados. Quem são eles? Remus perguntou curiosamente. Seus amigos secretos sobre os quais nunca sabemos nada? Por favor. Ah, tá, calma, aqui. Tá. James assinou com a mão. Meu terapeuta. Quem mais? Você sai de casa. Sirius cruzou os braços imediatamente na defensiva. Nós garantimos isso. Ela disse que exposição à arte é coisa importante. Disse que é bom para mim sair para eventos e coisas com amigos. Bem, Sirius olhou para Remus, animando-se imediatamente. Você quer ir a um show comigo e Moni na semana que vem? Nós convidaremos Peter também. Faremos uma noite só dos meninos. Ok. James assentiu. Isso realmente parece ótimo. Faz um tempo desde que fizemos isso. Ele parou de falar, com aquela ponta familiar de dúvida surgindo em sua mente.
Ele tinha permissão para fazer essas coisas? Ele tinha permissão para sair, se divertir, fazer coisas que pessoas normais tinham permissão para fazer? Não pense demais, James. Remus disse calmamente, tirando-o de seus pensamentos. Vai ser divertido. Claro que sim, ele sorriu, fazendo-se acreditar. Como foi sua noite, então? Mary disse que vocês teriam um encontro. Foi bom. Remus sorriu para Sirius, daquele jeito que poderia aquecer qualquer um nas proximidades. Ele aprendeu a cozinhar algo novo. Sim? James se inclinou para frente para olhar para Remus. E você ainda está respirando? Cala a boca, Sirius se trocou. Estou ficando melhor na cozinha, não estou, Mooney? Ah, sim, muito melhor. Eu vou fazer com que ele goste de vegetais, juro. Gosto deles agora porque a alternativa é fome. Você pode me ensinar, por favor? James perguntou. Eu e Harry vamos pegar escorbuto. O que é escorbuto? Doença nutricional causada pela deficiência de vitamina C. Cenoura tem vitamina C, né? O que é escorbuto? Tá. A cabeça de Harry levantou imediatamente. É uma coisa que os piratas têm, Sirius cutucou na lateral. Teríamos que lhe dar um tapa-olho e um papagaio. Eu quero um tapa-olho e um papagaio. Você ouviu o homem, Prongs? Sirius apontou para ele. Precisamos de um papagaio. Papagaios vivem cerca de 50 anos, disse Remus. Ele provavelmente viveria mais do que todos nós. Eu cuidaria bem dele, disse Harry, virando-se para olhar para James. Deveríamos comprar um papagaio. Agora não, amigo. James balançou a cabeça. Talvez um dia a gente consiga um papagaio, certo? Harry fez um beicinho e se virou imediatamente para Sirius. Petfoot, eu quero um papagaio. Tá vendo, Sirius, o que você arranja? Sirius riu. Você acha que eu sou tão molenga? Com certeza. Harry continuou a encará-lo, seus olhos arregalados. Ok, eu sou tão molenga, mas Prongs está certo. Vamos esperar pelo papagaio. Harry zombou, claramente enojado por não ter manipulado Sirius do jeito que queria, e voltou ao quebra-cabeças em que estava trabalhando. Ah, não seja assim, cara. Sirius se levantou. Preciso ir no banheiro, já volto. Remus observou-o partir, claramente esperando a porta fechar antes de olhar para James, com um sorriso suave no rosto. Mary disse que você se divertiu. É claro que ela disse. James olhou para o banheiro, verificando se Sirius não voltaria. Eu realmente fiz, muito mais do que eu pensei que faria. Ele baixou a voz novamente. O irmão dele é muito bom. Tenho certeza que sim. Remus suspirou lentamente. Eu adoraria ver, para ser honesto, mas ele nem quis ouvir falar. Eu não sei porque ele é tão paranoico. Não é como se você fosse fugir em direção ao pôr do sol com o irmão dele ou algo assim. Não você, não, não Remus, né? Você já não sei. Tá muito cedo pra falar isso, né, gente? Calma. Tá. Você sabe como ele lida com a família. Remus olhou para o banheiro também. Bem, eu estou feliz que você tenha se divertido. Talvez eu possa te convencer a vir comigo para ir para o Victoria and Albert's depois. Toda essa arte é boa arte, pelo que meu terapeuta diz. Ele deu de ombros. Vamos fazer isso, Moni. O que diabos estou ouvindo? Sirius colocou a cabeça pela porta. O que vocês dois estão fazendo? Fugindo juntos, Remus respondeu imediatamente. Impossível. Uma pena que você nos frustrou mais uma vez. Ele nunca poderia te amar como eu poderia, Mônia. Sirius se inclinou para beijar Remus. Eu não deixe que ele te engane. Sim, você provavelmente está certo. Remus admitiu, largando o seu livro. Desculpe, James. Talvez da próxima vez. É uma relação deles. Só tirando uma com a cara do Sirius. James tinha um problema. Bem, ele tinha muitos problemas, caso não fosse óbvio. Mas ele tinha um novo problema, um que estava começando a se infiltrar em cada parte de seu cérebro. E era que ele não conseguia parar de pensar naquele balé idiota. Ele ouvia a música constantemente, fechava os olhos e via os dançarinos, as cores brilhantes, os figurinos e o palco. Ele até começou a sonhar com isso, ouvindo a música e se vendo no palco enorme,
olhando para um teatro vazio, observava os dançarinos se moverem ao seu redor, sendo empurrados para lá e para cá, incapaz de acompanhá-los. E todas as vezes o sonho terminava de uma das duas maneiras. Ou ele via um lampejo de cabelos vermelhos brilhantes que desaparecia assim que ele abria o caminho pela multidão para alcançá-lo, ou Regulus aparecia no meio da multidão, com aquele sorriso torto no rosto, e pegava sua mão, levando-o para fora da multidão de dançarinos e tornando mais fácil de respirar. Ele acordava assustado, com o peito arfando no escuro da sala de estar, cercado pelas camas de campanha dos amigos, e tentava descobrir por que não conseguia parar de pensar no balé. Ele conversou sobre seus sonhos com seu terapeuta por 3 semanas consecutivas, e não conseguia nem expressar em palavras porque isso o incomodava tanto. Talvez eu esteja me tornando um profeta, ele disse a ela na terceira semana, olhando pela janela como sempre. E como você descobre isso? Ele olhou para ela, sabendo o olhar que receberia. Talvez haja significados secretos escondidos ou algo assim. Talvez eu esteja canalizando um talento inexplorado. Ou ela rabiscou em seu caderno por um momento. Você gostou do balé? Então por que eu continuo sonhando com isso? Havia outras palavras iminentes. Palavras que James não conseguia nem formular. Por que diabos eu continuo sonhando com ele? Às vezes os sonhos tentam nos dizer coisas. Ela largou a caneta, observando-o por cima dos óculos. Mas, me perdoe, James. Não acho que seja nada sinistro ou qualquer sinal de poderes sobrenaturais repentinos. Você não respondeu a minha pergunta. Bem, ela suspirou. Me parece que há algo entre sua mente que não foi resolvida. O que é, eu não sei dizer, James. Isso é para você descobrir. Ele bufou levemente. Eu sei que você odeia quando eu digo isso. Ela sorriu para ele. Mas é verdade. Eu queria que fosse mais fácil descobrir. Ele reclamou. Por que meu cérebro não consegue simplesmente me dizer qual é o problema? Seria mais fácil lidar com isso dessa forma. Nós pessoas não costumamos trabalhar dessa maneira. Bem, isso é besteira. Eu concordo com você. Ele olhou para cima. Seria mais fácil se pudéssemos ter nossas mentes nos dando as respostas. Mas não é assim que trabalhamos. Nunca foi. Ela fez uma pausa. Você passou por muito tempo, não, calma aí. Você passou por muita coisa, James. E às vezes você só tem que rolar. Você só tem que rolar com os socos que seu cérebro joga. Socos? Sinto como se estivesse levando muitos socos. Eu sei disso. E você está indo bem. Isso é só mais uma bola mais uma bola curva. Esses sonhos. James assentiu, ainda se sentindo muito mal com a coisa toda. Mas inferno. Ele tinha sobrevivido a coisas piores do que alguns sonhos estranhos sobre um balé. Ele poderia lidar com isso. James observou um Harry muito animado para sua aula de dança em meados de fevereiro. Era como Harry constantemente o lembrava. O primeiro dia que Regulus estava de volta. Ele reclamou sem parar nas últimas 2 semanas. As aulas não tinham recomeçado até o começo de fevereiro. O novo professor era muito mais velho que Regulus, pelo que Harry disse, e não estava tão disposto a deixá-los fazer palhaçadas. Eles aprendiam exatamente 3 passos novos a cada aula, e não tinham permissão para tocar tão livremente com os instrumentos na sala de aula. Eu até fui colocado de castigo, Harry reclamou ainda indignado. Porque eu e o Ron começamos a brincar lá atrás. Parece bem injusto, disse James pela 100ª vez, deixando Harry puxá-lo em direção à sala de aula. Foi injusto, disse Harry com firmeza. Mas agora ele está de volta, então tudo vai ficar melhor. Absolutamente, James sorriu para ele. Você está bem? Vejo você em breve? Sim, Harry o abraçou com força. Te amo, também te amo. James o observou por um momento, concentrando-se em seu grupo de amigos, e imediatamente tentando fazê-lo rir. Olá, James. Frank e Alice estavam em seu ombro. Está um pouco frio, não é? Quer um café? Sim. James virou-se para eles com um sorriso no rosto. Parece bom. Eles caminharam juntos no ar frio do inverno, conversando animadamente. Alice tinha estado ausente do serviço de busca e entrega nas últimas semanas, e Frank parecia ocupado demais para ficar e conversar. Então James ficou grato por vê-los. Como você está?
como você está? Ele perguntou quando finalmente estavam acomodados na loja aquecida, esperando seus cafés. Você teve um bom feriado? Sim. Alice saiu um pouco fracamente. E depois de uma inspeção mais aprofundada, James achou que ela parecia estar se recuperando de uma doença. Eu estive um pouco indisposta nas últimas semanas, mas já estou me recuperando agora. Ah, não, sinto muito. As sobrancelhas de James se uniram de uma vez. Algo que eu posso fazer para. Está tudo bem, muito obrigado, James. Ela sorriu. É só que, quando eu sou derrubada, é um pouco mais difícil para mim me levantar. Mas tivemos um bom Natal e um Ano Novo antes de eu ficar doente. E você? Foi bom. Ele deu de ombros. Passei um tempo com os meus pais. Meus amigos estão determinados a garantir que Harry seja o garoto mais mimado do mundo, o de sempre. Eles riram. Passamos o Natal com a família de Frank. Alice apertou sua mão. Foi adorável. Frank zombou. Adorável, ele repetiu. Você é muito, muito legal, Alice. Minha família pode ser um pesadelo. Frank. Ok, tudo bem. Talvez isso tenha sido duro. Ele suspirou pesadamente. A família da minha mãe é muito antiquada. E eles às vezes falam sobre a maneira como estamos criando Neville e nos dizem como podemos melhorar. James sorriu apesar de si mesmo. Também tenho pais mais velhos, ele disse. Eles são incríveis cerca de 99% do tempo, mas eles fazem a mesma coisa. Coisa que eu estou fazendo, que eles querem mudar. Exatamente. Frank bateu a palma da mão na mesa. Eu amo minha mãe. Mas eu apreciaria se ela e meus tios e minhas tias-avós de 80 anos não sentissem o nome. Calma aí. Que? Não sentisse o nome de nos dizer como criar nosso filho? Não, não sentisse o prazer de nos dizer como criar nosso filho, foda-se. Mudei a tradução. Ele soltou um longo suspiro. Desculpe, James. Não quero te desrespeitar. Está tudo bem, ele sorriu. E continue, eu não me importo. Harry ficou animado com a volta do professor habitual deles? Neville parece não se cansar dele. Oh, Deus. James revirou os olhos. Você pensaria que foi minha culpa ele ter estado lá nas últimas 2 semanas. Pelo jeito que ele falou sobre isso. Frank sorriu. Neville era do mesmo jeito. Ficava nos contando que não gostava dos novos passos e queria Regulus de volta. Eles passaram o resto da hora conversando longamente sobre seus respectivos feriados, incluindo uma longa história de Frank sobre o seu tio Augie e seu estrondoso comércio de maconha no mercado negro. James pensou que talvez nunca tivesse rido tanto na sua vida. Você está bem? Você está bem? Sério? James perguntou a Alice, baixinho, enquanto Frank liderava o caminho de volta da cafeteria. Se precisar de alguma coisa, qualquer um de vocês, estou bem, ela sorriu. Eu disse que eu tenho. Não é importante. Mas estou bem agora. Mas eu agradeço. Bem, se você precisar de alguém para cuidar de Neville por uma noite que não seja a mãe de Frank, você pode deixá-lo comigo e com Harry a qualquer momento. Ela olhou para ele. A possibilidade de calma aí. A possibilidade disso surgindo em seu rosto. Sabe, ela disse lentamente. Nós podemos realmente aceitar isso. Nós queríamos ir para a costa por um fim de semana, só nós dois. E se soubéssemos que Neville estava. Eu confio na mãe dele, claro que eu confio, mas. James levantou a mão. Você não precisa dizer nada, ele disse a ela. Só me avise quando e eu posso levá-lo. Harry adoraria de qualquer forma. Frank abriu a porta para eles, e eles correram para dentro, tremendo com a mudança de temperatura. Eles se reuniram em volta da porta da sala. Também. Eles se reuniram em volta da porta da sala de aula, como sempre, onde a turma obviamente tinha acabado de ser dispensada, e os pais foram deixados entrar para buscar seus filhos. Harry estava dando as ordens no centro da sala, exatamente como fizeram quando James o deixara uma hora antes. Harry, ele chamou do outro lado da sala. E Harry levou vários segundos para sequer reconhecê-lo. E James o observou se despedir de cada um de seus muitos amigos, seu peito apertando quando ele via o quão crescente ele estava. Oi!
Calma aí, gente. Ai, meu Deus do céu, viu? Não tem isso, não. Tá, voltando aqui. Tá. Se dirigiu com cada um de seus muitos amigos, seu peito apertando enquanto ele via o quão crescido ele estava. Oi, James. A voz de Regulus veio atrás dele. Harry foi ótimo hoje. James se esforçou para manter um rosto sério enquanto se virava, definitivamente sem pensar em todas as coisas estranhas que estavam acontecendo em sua cabeça fodida. Sim? Ele olhou para Harry, que correu e pegou sua mão, sorrindo de um jeito que faria a maioria dos antigos professores de James desmaiar. Calma aí. Foi só com a carteirinha mesmo. Eu não tenho nenhum acesso a Smart Care. Tá. Você parou de causar problemas então? Não. Harry colocou as mãos atrás das costas. Mas o Sr. Hag diz que se eu for bom, posso tocar no pandeiro. E é o meu instrumento favorito. Bem, eu acho que é melhor seguirmos as regras dele, ok? Ele viu Harry se aproximando dos amigos. Ok. 5 minutos com eles. Mas depois temos que ir. Nós está nos esperando. Ele observou Harry correr de volta para seus amigos e se virou para Regulus, com um sorriso que rivalizava com o de Harry no rosto. Sua família da alta sociedade sabe que te chamam de Hag? Ele corou. Um rosa profundo se espalhando por suas maçãs do rosto altas. Ele sorriu levemente e olhou para James, quase através dos cílios. É mais fácil para muitos deles do que para. Ah, não, ele tá falando, é mais fácil para muitos deles do que me chamar de Rebels. Isso é justo. É difícil o suficiente para mim, não consigo imaginar como é para eles. Amigo, você tem o quê? 40 anos e não sabe falar Regulus? É sério isso? Ele riu. Bem, eles certamente pareciam sentir minha falta. Eles me contaram tudo sobre como não gostaram da minha substituição. Longamente, na verdade. Ouvi um sermão de Harry. Como se eu pudesse controlar, sabe? Bem, se você tivesse ligado, seus olhos dançavam enquanto ele falava. Eu estaria lá. Se você tivesse ligado, eu estaria lá. Como assim? Regulus do céu, do que você tá falando, velho? O Regulus, eu tô sentindo que o Regulus já está flertando com o James, gente. Eu estou sentindo um tom, assim, de flerte vindo do Regulus. Eles falavam como se fossem velhos amigos, como se fosse natural. E James caiu na conversa, tão facilmente quanto esperar. Ah, merda, vou manter isso em mente. Mas aí não teríamos conseguido ver sua opinião sobre Romeu e Julieta, então ele parou. De repente percebeu o que tinha acabado de conversar inadvertidamente. Os olhos de Regulus se arregalaram. Ele olhou para baixo. Eu não sabia que você estava interessado em balé. Eu, é... Ele esfregou a nuca. Não estou. Ou bem, não estava, mas você era muito bom. Você acha? Sua voz era quase baixa, quase tímida. Meu Deus, o Regulus está muito flertando. Eu não conseguia parar de olhar para você. Não, isso seria muito estranho. Você eu não pensei que poderia ser assim, balé, meu primeiro grande amor. Regulus sorriu um pouco. Ele me ajudou a passar por muita coisa. Eu, eu geralmente não. Essa é a primeira vez que alguém me diz que gostou de uma peça em que eu estava.
James piscou quase incrédulo. Como assim? Você foi, quer dizer, foi incrível. Você era tudo que conseguia focar. Ele admitiu que o Regulus era a única coisa que ele conseguia focar. Meu Deus! James do céu! A boca de Regulus se abriu ligeiramente, e James correu para tentar corrigir seu erro. Foi muito bom, ele disse rispidamente. Não pensei que fosse gostar tanto quanto gostei. Bem, você teria que voltar algum dia. Faremos um show infantil todo verão. Não, calma aí. Você terá que voltar algum dia. Fazemos um show infantil todo verão. Ótimo para as famílias. Harry adoraria. Ele falou facilmente, como se essa não fosse a conversa mais embaraçosa na qual ele já tinha participado. E eu estou muito feliz ai, estou muito feliz que você veio ver, James. Sim, quero dizer, sem problema. E eu aposto que Harry adoraria isso. Nós estaremos lá. Ele já prometeu. Já prometeu, James. Regulus saiu novamente. E isso lembrou James do sorriso que ele deu à sua parceira no final do balé. Era como se seu coração estivesse batendo na garganta. Vejo você na semana que vem, então? Sim, ele sorriu de volta, sentindo uma estranha gagueira no peito. Sim, você vai. Gente do céu, gente do céu, gente do céu. Eu simplesmente me apaixonei por um capítulo. Esse capítulo, puta que pariu, esse capítulo. Ah! Teve tudo que eu quis. Teve literalmente tudo que eu quis. Puta que pariu. O Regulus meio que se fingindo de tímido. Pra mim, ele tava muito flertando com o James naquela hora. O James totalmente travado. Sem querer, confessando que ele tava obcecado pelo Regulus. Só faltou ele admitir, nossa, eu sonho todas as noites com balé e você. Só faltou isso, literalmente. Nossa, puta que pariu. Que capítulo, gente. Cara, nossa, me apaixonei por esse capítulo. Enfim, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam do capítulo. Eu particularmente amei esse capítulo. Foi o meu favorito até agora, não tem nem o que falar. E também comentem o que vocês esperam dos próximos capítulos. Que pra mim, daqui pra frente, só tem que ter o James travando, tá ligado? Tipo, totalmente alheio do que ele tá sentindo. Cliquem no link aqui embaixo para vocês apoiarem o autor comentando e curtindo a história. E entrem também no canal para acompanhar a outra história. Que a gente agora vai entrar em um capítulo da outra história que eu simplesmente eu acho, não posso afirmar com certeza, mas pelas notas do autor no final do último capítulo, vai aparecer o momento que eu estava mais esperando na série inteira, tá ligado? Então, assim, eu acho que vocês vão curtir muito o outro também. Principalmente quem curte Supernatural também, porque apesar de ter o Harry Potter e tudo mais, ele é bem ambientado no universo de Supernatural, então se você curte Supernatural, você vai amar a fanfic. E também comentem aqui recomendações de outras fanfics que vocês querem que eu leia. Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau. Ai, calma aí que travou aqui.